Olá, como vocês estão? Meu nome é Alexandre Tomás, eu sou aqui de Mogi das Cruzes, São Paulo, e eu gostaria de conversar um pouco sobre adolescentes, tá? Eu não vou me aprofundar muito porque tem muitas questões relevantes a isso, mas o que eu queria, assim, parar para pensar e pensar junto, eu e você, a respeito de tudo que o adolescente ele pode estar passando: ansiedade, depressão, não entendimento de quem ele é. O adolescente ele não é adulto para fazer algumas coisas de criança. Ele não é mais criança para fazer algumas coisas de adulto. Ou seja, imagina como não é a cabeça de um adolescente em algumas questões. Ele é muito novo para trabalhar, só que ele é muito cobrado para fazer alguma coisa e não ficar parado. Ele tem que estudar bastante, senão no futuro talvez não seja alguém na vida. Mas se estuda muito e faz algumas coisas, ele pode vir a não fazer o que os pais querem e ser crucificado por isso. O que eu quero dizer com tudo isso? É muitos pensamentos, é muitas informações e nós não nascemos preparados, não tem um curso para ser adolescente, não tem um curso para ser pai, mãe, filho. Nós conseguimos ir na raça ao quanto as nossas experiências de vida que vai passando de pai para filho. Um pai educa, né, os seus filhos mediante o que foi educado pelos seus pais. Então tem muitas questões relevantes quando a gente se trata de adolescentes. Às vezes a gente chama adolescente de aborrecente, mas se a gente parar para entender a questão da conversa, muitas vezes eles têm alguns segredos, têm as suas questões que não quer falar com todo mundo por medo de ser julgado, a dificuldade de achar, né, alguém que possa ouvi-los. Normalmente os pais, como é super protetor ou não, mas de alguma certa forma estão ali para cuidar deles. Talvez eles não se sintam confiantes em conversar. Então tem muitas questões e nós precisamos parar e pensar e dar uma atenção, um olhar fraternal para os adolescentes, para nossas crianças barras adolescentes que precisam de cada um de nós para poder evoluir, para poder crescer. Esse mundo ele cresceu de uma forma, ele evoluiu de uma forma, ele se modificou de uma forma tão diferente de 20 anos atrás que hoje em dia é até muito difícil entender certas coisas. É tudo muito novo. Eu digo que nós estamos numa transição, né, de quem tá no 1900, quem nasceu no 1980, que hoje está lá para os seus 35, 40 anos, e quem nasceu em 2020, 2020, ó, lá no seu 1995, sabe, que está completando 20 anos. É uma transição muito grande e que é muitas coisas, muitos pensamentos, muitas formas de agir diferenciadas. E até mesmo quem precisa estar junto não sabe como lidar com a situação de um adolescente. Então, se a gente parar para pensar em várias questões, no mínimo a gente pode estar com ele. E mais uma vez eu falo, se a gente não consegue ajudar, de uma certa forma piorar a situação, não é legal também. Então a gente precisa sempre estar junto, conversando. Mas essa conversa que eu digo, o ideal seria se fosse uma conversa estruturada. Não que teríamos que ser um psicólogo ou um profissional da área da saúde, mas a gente pode se inteirar de algumas formas. E o que eu posso dizer que a orientação não diretiva de Carl Rogers é uma situação onde dá para entender o próximo, dá para compreender, dá para entender uma filosofia onde vamos ajudar o outro naquele apoio emocional sem julgar, sem criticar, sem dizer o que a pessoa tem que fazer, sem ser diretivo e tendo uma escuta ativa. Eu acredito que dessa forma há uma grande possibilidade de uma ajuda e sim uma evolução de cada um de nós e da pessoa que precisa conversar. Vamos ir conversando com mais frequência referente a esse tema, porque a orientação não diretiva de Carl Rogers, esse ambiente facilitador que ele nos ensina, é o que eu vivo, é uma filosofia. É uma filosofia de vida para mim e eu gosto e estou passando para vocês que existem, tá? Então, se algum psicólogo se interessa, precisa estudar, fazer uma pós-graduação, o que eu estou dizendo é que existe uma situação, existe um contexto onde dá para ser aplicado e a gente pode conversar. Nós vamos conversar mais sobre isso para que a gente tenha uma noção de pelo menos o que é.
para posteriormente, se alguém tiver interessado a como buscar os meios necessários para aprender cada vez mais. Mas eu tenho certeza que essa orientação não diretiva ajuda e muito na questão de aprendermos a como desabafar, tá bom? Então, por enquanto, ficamos por aqui. Até a próxima.